O estudo de hoje tem como título Experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Eu fui ao dicionário para encontrar o conceito exato da palavra discernimento. Discernimento significa perceber com clareza, distinguir, significa ainda compreender. Discernir significa compreender corretamente, avaliar, apreciar. Apreciar no sentido de avaliar. O Senhor Deus quer que nós tenhamos um discernimento espiritual, por isso ele nos dá o discernimento através do Espírito Santo. E a oração de Paulo, a oração do capítulo 1 de Efésios, ela pede isso para os Efésios. Veja o livro de Efésios, capítulo 1, dos versos 16 a 29. Primeiro vou ler 16 e 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que é esse espírito de sabedoria e de revelação? É discernimento espiritual. Para conhecer o Senhor Jesus, para compreender a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Para compreendermos a obra da salvação, irmãos, para compreendermos o Evangelho, nós precisamos de sabedoria espiritual, de discernimento espiritual. E o apóstolo Paulo pedia para que o Deus Pai desse esse discernimento espiritual. O que vai fazer esse discernimento espiritual? O que vai fazer em nós este discernimento espiritual? Verso 18. Iluminado os olhos do vosso conhecimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para que é que nós devemos ter discernimento espiritual, irmãos? O que ele nos possibilita? Clareza. Clareza para entendermos a esperança do nosso chamamento. Os crentes possuem uma herança em Cristo. Qual é essa herança, irmãos? É a salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas os crentes também são herança do Senhor. Por que é que são herança do Senhor, irmãos? Como é isso? Eles têm alto valor para Deus. Qual é o valor de cada um dos crentes, de cada um dos salvos? O valor de cada um dos salvos, irmãos, é a morte do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos muito valor diante de Deus. Se tem uma coisa que o crente deve ter, irmãos, é autoestima. Porque por causa dele, um reles pecador, um Deus veio a esse mundo morrer para salvá-lo. Mas ainda o verso 19 na oração de Paulo. E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? A atuação do Espírito Santo nos traz uma nova compreensão da imensidade do poder de Deus, da onipotência de Deus e efetiva na experiência de cada um dos crentes. Paulo orava para que cada um dos crentes de Éfeso se apropriasse desse poder. A apropriação do sacrifício de Cristo e de seu poder é uma experiência pessoal e intransferível. Cada ser humano que aceita o Senhor Jesus Cristo se apropria do sacrifício de Cristo. Essa é uma experiência pessoal. Eu não posso fazer isso para o meu filho, eu não posso fazer para minha esposa, nem posso fazer para o meu pai, mas posso fazer por mim, devo fazer por mim. Essa é uma experiência pessoal. Para que nos apropriemos do poder do Senhor Jesus Cristo, do poder que Deus conferiu ao Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos valor, entendamos o nosso valor diante de Deus. E por que é que nós temos isso na Bíblia, irmãos? Se o apóstolo Paulo escreveu isso há praticamente 2000 anos, para aquelas pequenas igrejinhas, aqueles pequenos grupos lá de Éfeso. Por que é que isso está na Bíblia até hoje? Porque isso deve servir
para nós. A oração que Paulo fez para os Efésios é a oração que nós devemos fazer para nós. Aplicar essa oração para nós. Sabemos que somos herança do Senhor. Sabemos que vamos receber uma herança do Senhor. Conhecer o Senhor Jesus Cristo. Saber a grandeza do poder do Senhor Jesus Cristo. A eficácia da força do poder do Senhor Jesus Cristo. Isso está na Bíblia, irmãos, para nós, para nosso ensino. E que Deus esteja com cada um de nós, que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente realmente experimente o discernimento, o conhecimento dado pelo Espírito Santo, o conhecimento da pessoa de Deus o Pai e de Deus o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo.